Paola Falcão. A minha orientação é sou travesti não binário, hoje em dia me encontro nessa orientação. Trabalho aqui no Centro de Cidadania, Cláudia Wander, e faço parte da diretoria do Casarão Brasil, faço junto com o Rogério. E eu entrei na primeira leva da pandemia, né, que deu aquela quebrada em todo mundo, estava trabalhando numa loja, e a loja fechou e eu tive que pedir um acolhimento numa casa de acolhida para trans. E morei 3 meses lá. Através dessa casa eu participei de um projeto cozinhando para moradores de rua, né, que é do Casarão Brasil. E eu trabalhei como auxiliar de cozinha e através da cozinha o Rogério gostou do meu perfil e me convidou para ser recepcionista aqui dentro do Centro de Cidadania. Sou Rogério Oliveira, sou administrador por formação e fui convidado pelo fundador, que é o Douglas, presidente, né? O Douglas ele foi expulso de casa quando era adolescente pela família por conta da orientação sexual. E aí, como ele era de família abastada, ele acabou indo morar em São Francisco, onde a comunidade LGBT é bem forte, né? Então ele aprendeu muita coisa em São Francisco e quando ele volta para o Brasil, ele vem fundar o Casarão Brasil. O Casarão tem esse nome, é uma organização, é uma casa de 1914, que fica na Rua Fricaneca, 1057. A gente ficou nesse imóvel, nesse casarão, até durante 3 anos. O imóvel foi reformado e a gente sai de lá por conta da valorização imobiliária. Que o custo de locação, que a gente pagava inicialmente R$ 1.500, foi para R$ 7.000. A gente sai, o Douglas também com a perca do pai, né, ele volta para Belo Horizonte e me convida para assumir esse projeto, que eu aceitei, e desde então a gente vem trabalhando em prol da nossa população, que é a população LGBT. O casarão vai para o centro de São Paulo, para um escritório pequenininho, né? Era uma amiga, uma advogada que convidou para a gente ficar nessa sala, porque na época a gente não tinha recurso para financiar o projeto. Então, desde então a gente vem escrevendo e participando de editais, e pedindo apoio da comunidade, de empresas, para apoiar o projeto. Hoje o projeto está localizado aqui na Lapa, na zona oeste da cidade. A gente faz a gestão de um centro de cidadania, que é esse equipamento aqui onde vocês estão. Então existem 5 na cidade de São Paulo, um no centro, na zona norte, na zona leste e na zona sul. A gente atende aqui em torno de 103 mulheres, a nossa maioria são mulheres trans, mas o projeto é para a comunidade LGBT, né, não só mulheres trans. Hoje o projeto, além de fazer esse atendimento com a população trans, ele faz a distribuição de cestas básicas, então a gente recebe da Cruz Vermelha essas cestas, e estão direcionadas para a população LGBT em geral, aqui da região oeste da cidade. E, paralelo a isso, as atividades, os cursos para empregabilidade, para a inserção dessa população no mercado de trabalho. Eu sou Mário Augusto, eu tenho 43 anos, eu sou administrador. Eu nunca entendia os meus desejos por homem. Eu sempre olhava de uma forma diferente, sempre me chamava a atenção, mas eu não assimilava como ser um gay. Eu não sabia nem o que era ser gay. Um belo dia eu estava num shopping, eu estudava de manhã e eu saí do colégio e fui passear nesse shopping. E um cara ficou me olhando e eu gostei dele ter me olhado. Quando eu percebi, ele estava sempre próximo de mim. Na verdade, ele estava meio que me seguindo, mas eu era muito ingênuo, não senti maldade e na conclusão do contexto ele não teve maldade. E uma certa hora que eu estava descendo uma escada rolante, ele estava subindo, ele me cumprimentou com a cabeça e eu sorri e ele veio falar comigo. Ele subiu a escada rolante, veio conversar comigo, a gente conversou e ficamos umas 2 horas no shopping só conversando. E ele me deu carona até em casa. Quando ele me deu carona, ele me deu um beijo no pescoço, quando ele me abraçou. Isso pra mim foi um pouco assustador e muito incrível. Eu entrei em casa querendo gritar pra todo mundo o quanto eu tava feliz, o que aconteceu, mas enfim, aconteceu e ficou guardado pra mim mesmo.
A partir daí a gente tinha trocado o telefone, a gente começou a se encontrar. E uma vez ele me levou para uma balada, que é a GLS, pela primeira vez. E eu nunca tinha saído para lugar nenhum. Eu não era uma pessoa de ter amigos, de ter grupinhos e muito menos sair para algum lugar. E eu fiquei deslumbrado com a balada, porque eu era muito cobiçado. Não porque eu era o bambambam, mas porque eu acho que eu era novidade no local. E por ser novo também. A partir daí eu achei muito incrível tudo isso. Eu não me enxergava uma pessoa interessante. Quando eu via todo mundo em cima de mim, querendo me conhecer, a forma como me olhavam, isso mexeu muito com o meu ego, positivamente. Era bem frequentada por pessoas. Eu acabei conhecendo um pessoal muito legal. E a partir daí eu fui me descobrindo. E ao mesmo tempo que isso estava sendo muito bom para mim, veio algumas consequências de ter que enfrentar a vida, enfrentar a família. Meu nome é Fabiana, eu sou psicóloga clínica. Fiz uma pesquisa de doutorado com o tema conjugalidade lésbica. Foi o meu primeiro contato com a população LGBT, assim, em termos de pesquisa. Morei em João Pessoa por 6 anos, onde eu colaborei com uma ONG de mulheres lésbicas e bissexuais da Paraíba. Então isso me deu uma experiência bem interessante nesse campo. A gente tem estatísticas, né, que revelam esse impacto, dizendo que o índice de suicídios na população LGBT é maior do que na população em geral. Então daí a gente já percebe como isso impacta, né, na autoestima, na existência daquela pessoa, né? A transexualidade é ainda mais complicada, porque, bem ou mal, a homossexualidade já vem sendo mais divulgada, o movimento já está mais avançado, né? O movimento homossexual, e agora as trans estão começando esse movimento aqui no Brasil. É sobre a aceitação da família, o quanto isso faz diferença, né? É claro que a gente sabe que ainda não é fácil para a maioria das famílias, mas a gente percebe nos estudos e nas pesquisas que algumas levam um tempo para a aceitação, né? E pode acontecer essa aceitação. Às vezes leva 10 anos, mas aceita. O que acontece no caso das transexuais, falo no feminino porque a maioria da população aqui nesse centro, de 100 beneficiárias, a gente tem só 6 homens trans, e a gente está entendendo ainda por que disso, né? Se realmente as mulheres são mais afetadas por essa transfobia do que os homens, ou se realmente existe uma proporção maior de mulheres trans, né? Então, a gente percebe assim que, em média, pelas entrevistas que a gente faz aqui com elas são expulsas de casa com 11, 12 anos, elas não conseguem estudar, porque na escola sofrem bullying, e isso é devastador para essa idade. Então, ela já vai criando uma autopercepção de si muito, muito adversa, né? Então, vai para a rua, né? Às vezes cai mesmo na prostituição, e aí vai se marginalizando cada vez mais, né? Vai ficando à margem da sociedade cada vez mais. Então, esse projeto está buscando puxar isso. Então, assim, eu acho que o impacto da homofobia é esse. Na verdade, a minha transição, que eu costumo dizer que foi meia transição, fiz depois de adulto. Até os 20 anos, 23 anos, eu ainda era gay. Só que aí a vaidade gritou muito mais forte, né? Eu digo, não me sinto bem dentro desse gênero gay masculino. Na época ainda não se falava, ainda era GLS, né? Agora são muitos gêneros, LGBTQIA+, e hoje em dia eu fui muito mais além. Eu acredito que eu sou uma travesti não binária, né? Eu não sou uma trans mulher. Foi bem difícil, porque a família, elas olham no momento da transição, até quando eu estava gay, da forma discreta, que fica da forma heteronormativa para a sociedade, né? Tá tudo bem, mas a partir do momento que passa por uma transição, a família já vê como um afronto, né? É muito difícil para toda a família. Aí, com o tempo, ela descobriu que não é um afronto, é uma condição sexual. Que aquilo faz parte de mim, da minha vida, né? Do cotidiano, do dia a dia. Aquilo ali, para mim, é algo tão normal como se fosse tomar água. Às vezes eu conhecia alguém, ficava com alguém, acabava conhecendo, enrolava uma afinidade legal, eles me davam carona até em casa. E essas caronas, minha mãe sempre recebia muito mal. Ela tratava a pessoa mal, às vezes não deixava eu entrar em casa, às vezes brigava comigo por eu estar chegando naquela hora. E, na verdade, hoje eu percebo que isso acontecia porque ela sabia que eu estava indo para lugares gays. E
Ou não exatamente que eu estava indo para lugares gays, mas que eu estava tendo comportamentos gays. E ela lutava contra isso. E como consequência, minha mãe lutava contra isso. Eu sempre tive que mentir para ela. Ela, como mãe, percebia que era mentira. E um belo dia, eu lembro que eu estudava em Barueri, no ITB. Eu cheguei em casa umas 11h30 da manhã e meu quarto estava muito bagunçado. E eu tinha um envelope grande com vários bilhetinhos, cartinhas de pessoas que eu conhecia e que escreviam coisas legais para mim. E essas cartinhas não estavam onde eu deixava. Eu não encontrei essas cartinhas. Aí eu percebi que minha mãe tinha achado, tinha lido. E enquanto eu procurava isso no meu quarto, ela chegou com 2 mochilas prontas e uma mala que ela tinha feito para mim, me mandando embora de casa, falando que não queria saber de ninguém em casa e que não adiantava eu procurar a família porque ninguém ia me aceitar e que era para eu me virar sozinho e esquecer ela. E eu tentava justificar. Eu justificava com uma situação que eu estava passando na imaginária. Eu falei para minha mãe que eu ficava com a Bia e que a Bia tinha alguns amigos que eram gays e brincavam comigo e ficavam escrevendo aquelas cartinhas. Assim, claro que não ia colar, mas na época eu era novo e eu não sabia o que falar, foi o que eu falei de momento, mas nada disso adiantou. Minha mãe, ela tem uma personalidade muito forte e a gente se amava muito, a ponto de o oposto de amar é uma raiva muito grande. E nesse momento ela estava com muita raiva e ela só falava para eu ir embora e eu só ficava chorando. E isso eu ainda tinha 16 anos. E daí ela me colocou no carro e me levou para Barra Funda. E quando ela estacionou na Barra Funda, ela estacionou do lado da rodoviária. Ela desceu do carro. Ela desceu do carro e pegou minhas 2 mochilas e colocou na escada rolante. Aí eu falei, o que eu vou fazer aqui, mãe? Ela só falou, nunca mais me chama de mãe. Aí ela pegou a mala, colocou na escada rolante e foi embora com o carro. Aí eu subi a escada rolante, fui pegar minhas coisas, estavam tudo lá em cima e já tinha um pessoal tudo com as minhas coisas preocupados. Eu lembro que tinha até um senhor que ele estava muito preocupado. Ele falava, meu, o que está acontecendo? E eu não conseguia falar, eu só chorava. Aí eu comecei a ligar para algumas pessoas que eu conhecia, que não eram meus amigos. Eu não tinha amigos nessa época, eu estava num momento de construção de amizades. Mas eu tinha muitas pessoas que tinham muito carinho por mim. Eu liguei para algumas pessoas que me ajudaram. Bastante gente foi lá me ajudar. Eu fui para casa de um menino que eu ficava. Eu não estava mais ficando, mas eu já tinha ficado. E ele falou, Guto, fica tranquilo que você vai ficar lá em casa. Já falei com meus pais e você vai ser muito bem recebido. E lá eu fui tratado como um príncipe, sabe? Eu nem acreditava. E eu fui muito bem acolhido. Quando eu me acalmei, eu liguei pra minha irmã. E ela falou que já estava sabendo de tudo. E que no dia seguinte ela ia conversar com a minha mãe para entender melhor, porque foi tudo por telefone. E daí no dia seguinte a minha irmã me ligou, falou, olha, a mãe tá muito mal, ela tá querendo se matar, ela não quer saber de mais nada, ela não quer que você volta, mas você tem que voltar. Você tem que vir para casa, eu vou estar te esperando pra gente conversar junto. No dia seguinte meu amigo me levou para casa, minha mãe só me abraçava e falou que não queria ouvir nada, só queria me abraçar. Pois bem, esse momento ela me recebeu super bem, mas a partir daí eu comecei a ter muita briga em casa, porque eu continuava saindo, eu ia para as baladas, eu conhecia as pessoas e muitas pessoas me levavam até em casa, às vezes iam lá para me buscar e minha mãe sempre recebia mal. Ou tratava mal as pessoas, xingava, ela depois brigava comigo. Eu chegava da balada de madrugada, ela não deixava eu entrar, ficava jogando minhas roupas pra fora. Algumas vezes depois eu conseguia voltar pra casa e dormir. Outras vezes eu tinha que dormir na casa de algum amigo. Já mudou bastante com a mídia, né? Com as informações. Eles já estão bem tranquilos com relação a isso. E eu tenho irmãs mulheres cis. Hoje em dia elas até mandam maquiagem pra mim de presente. Por exemplo, tem uma irmã que me chama de Paola e tem outra irmã que chama de
Paulinho. Aí por isso que eu digo, eu não me sinto ofendida, então eu me sinto não binária. Quando eu me transformei em Belém, sou de Belém do Pará, e antes de eu me transformar, eu trabalhava, sempre trabalhei, normal. E depois que eu me transformei, acabei dependendo da prostituição, como todas as travestis. Ficou muito difícil o campo para trabalho para mim, realmente. Aí vim para cá, para São Paulo, e São Paulo me deu mais oportunidade. Mesmo transformado, eu consegui trabalhar. Eu falei para minha mãe, falei, olha, eu vou procurar um lugar para eu morar. E realmente eu procurei alguns lugares para alugar, mas eu ganhava muito pouco e os lugares que eu achava eram muito precários, mas eu falava, meu, é o que tem para mim. E minha mãe falou, não, você não vai sair de casa, lá tem um quarto para você, não tem necessidade de você sair de casa agora, espera. O comportamento dela mudou, a minha vida mudou e tudo para melhor. Hoje eu entendo que essa mudança ela acabou enxergando que ser gay não é tão perigoso como ela achava, que eu não ia viver na rua sofrendo. Eu nunca conversei sobre isso com a minha mãe, mas eu enxergava que o maior medo dela, que ela brigava comigo, era pelo fato de achar que na rua eu ia sofrer, a não aceitação. Leva a gente, muitas vezes, à marginalidade. Então, a partir daí, foi tudo incrível. Eu acho que, primeiramente, conscientizar a pessoa de que não tem nada errado com ela. Porque a gente vê nos discursos, né? Ai, porque daí eu virei isso, né? São falas, assim, que revelam quanto aquela pessoa está com uma percepção deformada de si. Então, assim, o primeiro passo é esclarecer que isso é uma variação do desenvolvimento humano, que não tem nada errado, não há nenhuma patologia, né? As pessoas, enfim, são diferentes, são diversas, então é conscientizar disso num primeiro momento, fortalecer essa autoestima. E assim, o que eu percebo é que a gente conversa muito com grupos das trans, né? E aí elas trazem muito essa coisa de serem xingadas na rua, ou às vezes até agredidas, mas assim, às vezes um xingamento já é o gatilho para que elas agridam. Então a gente também trabalha isso, modos de reação para que elas não se prejudiquem, porque na maioria das vezes elas se prejudicam, né? Elas apanham muito mais, porque se for contar a versão da situação, vão acreditar na pessoa cis, não na trans, né? Então o preconceito e a discriminação é muito grande. Então eu acho que é mais ou menos assim que a gente trabalha, né? Aceitando não, mas entendendo, compreendendo a dinâmica familiar, compreendendo o seu papel dentro daquela família, né? As possibilidades de vínculos nessa família. E se não há possibilidade de vínculo, a gente fala muito em família de escolha, né? Da construção desses vínculos, dessas possibilidades, né? Porque a gente também tem uma coisa da idealização da família, né? Bonitinha e tal. E às vezes não é possível ter isso, né? A gente tenta ver se existe uma possibilidade de diálogo. Quando não existe, a gente, né, trabalha com a pessoa os recursos que ela tem para formar uma rede, porque o que é mais importante é que essas pessoas tenham uma rede fortalecida e não estejam sozinhas. A mensagem de apoio é que as pessoas procurem ajuda, não estão sozinhas, tem instituições, tem profissionais habilitados para acolher. As redes são muito importantes para empoderar também, né? Então, se unir com a sua comunidade, né? Estar perto, estar presente, você se fortalece porque você vê que você não vive coisas sozinho.